Sejam bem-vindas a mais uma live aqui comigo, Tatiele Moraes. E você que tá chegando, já compartilha essa live com aquela amiga sua que você sabe que tá tendo um comportamento que é de uma mulher boazinha. Como assim, Tatiele? Ela tá o tempo todo querendo agradar, ela tem vergonha de colocar a sua opinião, ela tem medo do que vão achar dela. Ela tem medo de usar o cabelo do jeito que ela gosta, ou o brinco, ou a maquiagem do jeito que ela gosta, né? Ou as unhas, ou a roupa. Ela sempre se afeta quando alguém tece uma crítica a respeito do que ela está vestindo, do que ela está usando, do que ela está fazendo. E essa pode ser sua amiga, mas pode ser também você. Então quem for chegando, já compartilha essa live. E nós seguimos, essa semana a gente tem falado, né, desde o dia 1º, sobre a influência que nós mulheres tecemos sobre as outras pessoas e também a influência que recebemos. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é a expectativa que as outras pessoas têm de você, que você tem das outras pessoas também, mas principalmente das expectativas que fazem com que nós sejamos escravas das expectativas alheias. Eu vou contar uma história aqui pra vocês, depois a gente contextualiza. Quando eu era criança, assim, uns 3, aí, seguindo 7 anos, 10 anos, e seguiu minha adolescência. Eu era muito ligada nas expectativas que os outros tinham ao meu respeito. E eu queria viver segundo essas expectativas. Muitas vezes a gente tem isso. A forma como que nós fomos criados. Muitas vezes nós, de infância, de criança, você é muito elogiada e você quer manter aquele padrão, né? E sim, eu sempre tive muitos elogios. Eu aprendi a ler, eu tinha 5 anos. Era, sim, uma pessoa elegante e essa é a minha marca desde sempre, desde criança. Então você quer manter esse padrão, né, onde você é elogiada. Então muitas vezes quando isso não acontece você se frustra, ou o contrário, você quer seguir segundo as expectativas das pessoas para receber elogios, né? Mesma coisa como um animalzinho, né, um cachorrinho, como você ensina ele a fazer aqueles movimentos, né? Depois ele faz os movimentos, você o recompensa. Então, é o que acontece com nós na infância, né? Muitas vezes os pais nos dão beijos, nos abraçam, quando nós seguimos aquela expectativa deles, sim? E isso torna você, olá, Hannah, né? Hello, Hannah, o arroba dela. Tudo bem, Hannah? Seja bem-vinda. E a gente é levada a seguir aquele padrão, o padrão da sua família, o padrão da sua mãe. Chegou uma fase que eu tava tão boa nisso que eu mesmo não me reconhecia, né? Eu estava aí com 18 anos já, eu olhei no espelho, eu tava trabalhando na prefeitura, eu tava numa reunião, eu olhei no espelho e falei, caramba, eu estou a cara da minha mãe. Não que minha mãe não se vista bem, sim, minha mãe é elegante, se veste bem, me ensinou os princípios, mas eu estou a cara dela, né? Naquela época eu lembro, eu estava, se eu não me engano, com a blusa verde e uma saia. A blusa verde era da minha mãe, a saia era da minha mãe e eu estava usando um coque preso igual o da minha mãe. E o sapatinho do mesmo jeito. Eu olhei pra mim e falei, caramba, quem sou eu? Quem é a Tatiele? A filha da Edileuza? Ou eu sou uma pessoa... Porque eu era conhecida assim, como a filha da Edileuza, a filha da irmã, né? Nunca pelo meu nome. Então eu ficava, meu Deus, cadê minha identidade? E muitas vezes isso acontece com você na sua vida, né? Você tá seguindo o que sua mãe tá falando, você tá seguindo as expectativas do seu marido, do seu namorado, das suas amigas, às vezes... Por exemplo, às vezes diante dos amigos você é uma coisa. Muitas pessoas, principalmente adolescentes, que são criados na igreja, quando eles saem para o mundo lá fora,
né, para a faculdade, eles têm vergonha de agir segundo os princípios que eles conheceram, né? Porque lá na faculdade está todo mundo fazendo totalmente diferente. Então eu vou ser o esquisitão, e aí você reage também segundo as expectativas das pessoas da faculdade. E você quer ser totalmente o oposto daquilo que te ensinaram, que seus pais te ensinaram. Porque, de certo modo, aos 18, 19 anos, a gente entra também numa crise de identidade. Porque aí você tem a identidade que seus pais, a influência dos seus pais sobre você, depois a influência da faculdade. Quando eu falo da boazinha aqui o tempo todo pra vocês, a boazinha é uma pessoa imatura. Ela não sabe realmente quais são os seus desejos, o que é dela e o que é influência de outras pessoas, o que é influência do pai dela. Então, isso influencia as relações, ela se torna uma espécie de robô. Todo o ambiente influencia a postura dela. Então eu quero dizer que é isso que a gente precisa aprender aqui. Que nós temos uma identidade. E quando você cresce, quando você reconhece essa identidade, quando você sabe quais são os seus gostos, né? Porque muitas vezes nós, ao invés de dizermos, alguém pergunta pra gente, o garçom, os amigos que estão na mesa, perguntam, e qual pizza você gosta? E você, não, tanto faz. Tanto faz. Por que tanto faz? Não, pode escolher, você escolhe você não sabe escolher. Porque você não sabe nem o gosto da pizza que você gosta. Você não sabe... coloca o filme que você quiser, viu? Tudo bem. Pra mim tudo bem, tanto faz. E muitas vezes você tá dizendo sim o tempo todo pra opinião dos outros. Isso gera um esgotamento emocional. Você se torna repelente também, repelente das pessoas, porque as pessoas não te conhecem realmente, né? Aí você mostra, na verdade, uma máscara, você vive uma máscara. Fora as outras máscaras que nós, principalmente nós mulheres, vamos acumulando ao longo da vida. Às vezes é uma causa, como o feminismo, por exemplo. Porque você não tem identidade própria, você não sabe o que você quer, você não sabe dizer, por exemplo, na faculdade, se você apoia o aborto ou não. Se você é de esquerda ou se você é de direita. Então você vai pelo mais fácil, pelo mais confortável, pelo que não dá briga, pelo que não dá discussão. Na faculdade não dá discussão que o aborto é legal, então eu apoio o aborto. Mas aí você chega lá na sua família, que é de direita conservadora, que é contra o aborto, e você não sabe nem dizer por que você apoia o aborto, certo? Então, esses desdobramentos da nossa consciência é o que traz maturidade. É você ter noção daquilo que você quer pra você e daquilo que você não quer. E eu, por muito tempo, passei a minha vida... um exemplo disso é o meu cabelo. Minha mãe alisava o meu cabelo, ela alisava o dela. Então, não tinha nem como eu saber o que eu queria, qual era o cabelo que eu gostava. Até que nessa mesma época que eu me vi parecida com a minha mãe... Eu percebi, caramba, eu quero meu cabelo cacheado, porque mais ou menos aos 15 anos a gente ficou um tempo sem ter condições de alisar. Meu cabelo foi ficando cacheado e foi ficando desse jeito, e eu achei ele lindo. Mas aí uma mulher ofereceu, olha, eu vou alisar o cabelo da sua filha, minha mãe, tudo bem. E eu, tudo bem, porque eu não sabia o que eu queria. Mas depois dessa experiência, aos 18 anos, eu quero meu cabelo cacheado. Eu quero usar as roupas que eu quero. Uma outra coisa é que eu fui criada na religião, numa igreja muito fechada, uma igreja com uma doutrina. Na doutrina da igreja, as mulheres não podem usar calça, não podem usar brincos. Eu sempre quis usar brinco, calça nem, pra mim, tanto fazia, né? Mas o brinco sim, que eu achava lindo. A calça, eu tinha essa noção mais ou menos, porque muitas vezes, né, quando você é da igreja, você é criança, você precisa usar saia e às vezes você passa frio. E isso me incomodava, porque eu queria ter a decisão, o poder de decisão de escolher. Hoje eu quero usar calça, hoje eu quero usar saia, hoje eu quero usar short. Hoje em dia eu nem uso tanta calça assim. Mas eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei aquilo que me atrai e eu sei dizer isso para as pessoas, né? Um exemplo disso é que eu também, mais ou menos na mesma época, 19, 20 anos, eu fui numa feira com uma amiga comprar
uma roupa de treino. E eu achei linda um short e um top que eram com a estamparia assim, do exército. Então ela falou assim pra mim, aquele ali combina mais com você. Era uma calça legging e uma roupa grande, folgada. Sabe quando você dá aquele estalo? Aquele combina comigo, combina com aquela personalidade forjada que eu vivia. Então eu fui lá e falei pra ela, não, mas eu quero esse. Foi a primeira vez que eu tenho na minha memória que eu realmente disse o que eu queria. E esse padrão, como eu disse pra vocês, vinha se repetindo desde a infância. Eu gostava muito de rosa. Mas pra quem que meu pai e minha mãe compravam coisas rosas? Pra minha irmã. Porque pra ela tinha claro que ela gostava de rosa. Eu tinha claro pra mim, mas não tinha coragem de dizer. Então as coisas rosas sempre ficavam pra minha irmã. Então o que que acontece? Outra coisa que influencia é o meu lugar de nascimento. Eu sou a irmã mais velha e os irmãos mais velhos, em geral, eles tendem sim a viver sobre as expectativas dos pais, a se frustrarem por isso e se tornarem rebeldes, porque não alcançam o equilíbrio, eles vão pro extremo oposto. E a boazinha é a mesma coisa. Muitas vezes você se frustra com essa imagem que você quer passar, essa imagem da perfeição, e se quebra no meio do caminho, como aconteceu comigo. Eu tive depressão, crise de ansiedade, mas o que eu quero trazer pra você hoje é que tudo tem cura. Mas a principal cura que a boazinha necessita, ela precisa, é se curar das expectativas dos outros. Muitas vezes, essa expectativa é até imaginária. Não é que os outros dizem isso pra você, mas é que você tá tão acostumada a viver sobre as expectativas dos outros que você até imagina já ficou tão automático, você já imagina, o que será que minha mãe vai gostar? Eu vou comprar o sapato de acordo com o que minha mãe vai gostar. Eu vou escolher o curso de acordo com o que meu pai vai gostar, certo? Com o que o meu tio vai gostar, com o que minha família vai gostar. E foi o que aconteceu comigo também. Antes de me tornar jornalista, eu fiz o curso de Ciências Contábeis, que era um curso que minha mãe estava fazendo e ela achou legal e achou interessante. E é um curso muito bom, eu gostei muito do curso, mas não era uma área que era pra mim, pra minha personalidade, pra minha vida. Talvez no futuro, não sei, seja uma coisa que vai me agregar, mas não era o meu sonho. E eu falei pra ela, mãe, eu quero fazer direito. Porque o meu sonho era ser policial. Naquela época eu tinha estudado também no colégio militar, que foi também uma influência pra mim. Hoje eu percebo que não era nada disso que eu queria. Inclusive me tornei jornalista e uma coisa que me agrada demais, me tornei mentora. Então é isso que eu quero dizer pra você. Muitas vezes você tá vivendo de acordo com as expectativas dos outros. Pra você se curar da síndrome da boazinha, você precisa se curar das expectativas. Então eu quero deixar uma frase pra você, que você anote no seu caderno, que você anote na tela do seu celular, que se danem as expectativas dos outros, certo? Olha, eu quero deixar o espaço, né, e agradecer vocês que estão acompanhando, que estão assistindo. Hanna, obrigada. Né? O Mauro tem visto, a Ana Elizabeth, o irmão Zine, todos vocês, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer a participação de vocês. Compartilhem essa live, alcancem mais pessoas. E eu quero te dizer que, pra você que é cristão, e pra você que não é também, mas que tem a Bíblia como um conselho pro seu coração, quero dizer pra você que a palavra de Deus diz que você é sal da terra e luz do mundo. Então, quando você vê o sal não se molda ao ambiente, certo? O sal, ele não se torna feijão se você colocar no feijão, mas o feijão, ele se torna salgado. Se você colocar o sal no peixe, o peixe se torna salgado, né? Ele conserva a carne, ele dá sabor. Então é você que tem que influenciar as outras pessoas, não você viver da influência das outras pessoas. A mesma coisa acontece com a luz. Quando tem luz, as trevas vão embora. Então, nós vemos nossos jovens, e principalmente as mulheres, sendo tão influenciadas pelo feminismo,
pela política esquerdista, né? Pelo aborto, mulheres cristãs apoiando o aborto e não sabe nem por que apoiam o aborto. E você fala, caramba, mas o Senhor, ele disse na Bíblia que dele é a vida, ele que tem o direito de dar e o direito de tirar. Então, por que você tem o direito de tirar a vida de uma criança? Mas uma mulher cristã não sabe nem responder essas coisas, porque elas estão tão influenciadas, tão boazinhas, querendo viver segundo o mundo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus, é chocante para o mundo, né? E você querendo viver um evangelho paz e amor, um evangelho que se amolda a tudo. Então, quando você vê também influenciadoras cristãs com uma palavra doce, uma palavra de paz e amor, né, uma palavra onde o evangelho ele não é confrontador, né, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele veio trazer espada, né, ele vai dividir famílias, vai haver briga entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre tios e sobrinhos, entendeu? Vai haver uma divisão. Como você, mulher boazinha, vai estar pronta para seguir a palavra do Senhor, para seguir ao Senhor, se você não consegue dizer não para coisas simples do dia a dia? Como é que você vai dizer não? Por exemplo, as artimanhas do anticristo, a palavra do diabo. Como você vai dizer não? Então, a partir de hoje, se você tiver na dúvida, diga não. Diga não. Obrigada a vocês por esse dia, por essa live. Vitória, você chegou no finalzinho, mas a live já vai ficar salva. Você assiste e compartilha para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, viu? Obrigadão, beijos, tchau, tchau.